Pessoal, domingão, dia 15 de setembro, eu abro aqui mostrando as principais notícias dos jornais brasileiros hoje, tá? Primeira coisa, vocês viram no meu último vídeo que o juiz viu contradições e devolveu o inquérito após o Ministério Público pedir o arquivamento da investigação contra o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, tá? Naquele caso da rachadinha. O que o promotor fez foi uma coisa absurda. Ele disse que houve uma roubalheira de R$1.700.000, disse que tinha funcionário fantasma contratado, mas que a culpa era toda do chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, que Carlos Bolsonaro não sabia de nada que acontecia lá dentro. Bem, e aí vejam só, tem aqui uma matéria hoje na Folha de São Paulo dizendo que a apuração contra o Carlos Bolsonaro ignorou diligências que levaram a Flávio. E aí diz, olha, o Ministério Público encerrou a apuração contra o vereador Carlos Bolsonaro sem analisar as transações imobiliárias dele, bem como não questionou os planos de saúde sobre como eram quitados os boletos. Isso aqui é importantíssimo, a gente já viu que quem quitava os boletos era o Jorge, que era o chefe de gabinete. Só que se o Ministério Público disse que o Jorge comandava um mega esquema de rachadinha, pronto, já a ligação com o Carlos Bolsonaro ao esquema já está dada, só nisso aí, tá? Bem, e aí eles dizem aqui que dados da quebra de sigilo mostram que o vereador Carlos Bolsonaro sacou quase 90% do seu salário em dinheiro vivo. Ele ia lá no caixa e retirava o dinheiro. E aí o cara disse que ele não tinha nada a ver com a rachadinha, né? Brincadeira. Bem, ele também diz aqui em outro trecho que a investigação, por exemplo, não avançou sobre as transações imobiliárias do vereador. Ele adquiriu 2 apartamentos no período sob investigação. Apartamentos pagos com dinheiro vivo em mala. Então, o que foi feito por esse promotor aí é brincadeira, né? Realmente é surreal. Bem, mas eu queria passar aqui para o assunto que foi, na verdade, a capa da Folha de São Paulo desse domingo, que é a questão climática, né? Desastrosa que está acontecendo no Brasil. Tá aqui, crise climática já custa ao menos R$2 bilhões a São Paulo e traz riscos ao Brasil. Eventos extremos ameaçam os serviços básicos, como saneamento e distribuição de energia, além de encarecer custos. IBGE já antecipa uma queda de 6% na produção agrícola nesse ano. Boa noite. Boa noite. O nível da água já baixou tanto em alguns rios no Amazonas que moradores são obrigados a percorrer a pé trajetos que normalmente são feitos de barco. O fogo descontrolado no Tocantins devasta a ilha do Bananal. E o Ministério da Defesa manda 200 militares para ajudar no combate às chamas. O cenário assustador de fumaça se espalhando pelo país evidencia a falta de uma rede nacional de monitoramento da qualidade do ar. Bem, então vocês vejam que a pauta de hoje é essa, né? Foi o destaque do Jornal Nacional de ontem, é a capa da Folha de São Paulo de hoje. E tem uma entrevista assustadora na Folha de São Paulo hoje com o Carlos Nobre. Ele é a maior autoridade no Brasil nesse assunto, tá? Ele é daquele painel da ONU, o IPCC, que debate e estuda as mudanças climáticas. Ele já foi premiado pela Royal Academy lá do Reino Unido, já foi premiado lá pelos Estados Unidos. Ele ganhou o Nobel da Paz em 2007. O grupo do painel da ONU recebeu o prêmio Nobel. É um grupo de pessoas, tá? E ele fazia parte desse grupo. Então, assim, ele coletivamente recebeu o Nobel da Paz em 2007. Então, é uma grande autoridade nesse assunto. E a entrevista dele diz o seguinte: o mundo pode não ter mais volta na crise climática e isso me apavora. A Terra só viu algo parecido no último período interglacial, 120 mil anos atrás. Os últimos 14 meses de temperatura alta geraram aumentos de eventos extremos. A gente tem visto isso aqui, né? 160 dias sem chuva. Chuva abundante no Rio Grande do Sul, destruiu o Rio Grande do Sul todo. E aí, olha o buraco que a gente se meteu, tá? É o seguinte, em 2015, a humanidade, todos os presidentes e primeiros ministros se reuniram e entraram lá no Acordo de Paris. Qual que era a meta do Acordo de Paris? Era reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, tá, de 28% a 42% até 2030. A gente está aumentando, a gente chegou já a 2024 e a gente só aumentou o gás estufa que está sendo lançado. Tá? Até agora a gente não cortou nada e muito pelo contrário, a gente ampliou as emissões. Ou seja, já é fato consumado entre todos os especialistas que a gente não vai cumprir, tá, essa redução até 2030. Muito pelo contrário, provavelmente não vai ter redução nenhuma até 2030. Bem, mas qual que era o objetivo dessa redução? Era que a gente chegasse até 2050 a um aumento na temperatura do planeta de só 1,5 grau, tá? Em relação ao período pré-revolução industrial. Olha só, o que o Carlos Nobre diz aqui no texto é que nós já estamos caminhando para o 3º ano seguido em que a temperatura média do planeta está 1,5 grau acima. Ou seja, o que a gente estava tentando evitar que acontecesse em 2050
parece que está acontecendo agora. Nós já esquentamos o planeta em 1,5 grau. Aí, assim, ou seja, como 1,5 parece que já foi, né, já não tem o que fazer, aí ele começa a fazer, mostrar os estudos, o que mostra com essa coisa progredindo, né? Se ultrapassarmos 2,5 graus de aquecimento, a Amazônia será devastada, o que reduzirá significativamente as chuvas na região do Pantanal. Sem essa umidade, o bioma pode se transformar em uma caatinga. Isso já vem acontecendo. E, curiosamente, as plantações do Centro-Oeste e também do Sudeste, elas dependem da umidade que vem da Amazônia. Então, todo o agro brasileiro está correndo risco seríssimo, né? Bem, mas aí a gente segue. Se a temperatura global aumentar em 4 graus até 2100, grande parte do planeta, incluindo o Brasil, pode se tornar inabitável, especialmente as regiões tropicais e equatoriais. Isso incluiria vastas regiões do Brasil, especialmente áreas tropicais e equatoriais. No Sudeste, os verões seriam tão extremos que viver ali seria insustentável. A situação seria tão drástica que no final do século XXI, as únicas áreas habitáveis do planeta seriam regiões como o Ártico, né? Lá no extremo norte do planeta, a área onde está ali Groenlândia, parte da Noruega, da Rússia, lá em cima. Bem, o Ártico, a Antártica, lá no extremo sul, e as grandes cadeias de montanhas, como os Alpes e o Himalaia. Esse cenário nos mostra a gravidade da crise climática e o quanto é urgente zerar as emissões de carbono rapidamente para evitar esse futuro, que é um futuro distópico, né? É o apocalipse. Até porque no meio do caminho aqui, até você chegar nesse ponto em que só os Alpes, o Himalaia e etc., né, a Cordilheira dos Andes, só essas áreas são habitáveis no planeta, é a Antártida e o Ártico, você já teve fome que matou bilhões de pessoas, tá? E os resultados dessa fome, a gente nem sabe o que vai ser. Existem armamentos nucleares, aí pode ter guerras no meio do caminho. É um evento realmente de extinção da espécie humana, né? Bem, e eu tô pessimista com isso, porque eu vejo que o povo não leva isso a sério. É muito fácil falar dos governantes, tá? Mas a coisa vem antes, né? Porque quem coloca os governantes lá é o povo. Então, por exemplo, a Alemanha entrou numa dificuldade financeira, precisou fazer corte no orçamento. O que eles cortaram? O subsídio ao carro elétrico. O carro elétrico já era 20% das vendas na Alemanha. Sem o subsídio caiu para 12% esse ano. Ou seja, a coisa está regredindo. Reino Unido falou que aboliu o carro a gasolina até 2030. Já estendeu isso para 2035 e todo mundo sabe que não vai cumprir lá em 2035. Vocês vejam que a coisa está regredindo. E eu vejo de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, que isso acontece porque sempre, em toda comunidade, em todo país, aparece um político que fala para as pessoas o que é mais fácil e mais cômodo. Vai ter lá a pessoa que vai falar, olha, nós precisamos fazer um esforço grande para trocar a matriz energética, vai ter sacrifício, a vida no primeiro momento vai piorar, mas lá na frente isso é necessário. Mas vai ter o político que se aproveita e vai contar a história mais fácil para as pessoas, de que, olha, pessoal, não, é exagero, isso aí é alarmismo, essa questão do aquecimento. Vocês podem continuar a viver a vida que vocês sempre viveram com os combustíveis fósseis e tal, que não é assim não e tal. Então sempre vai surgir o oportunista que vai contar uma história mais fácil para as pessoas e ele tem tendência a vencer o debate, né? Porque a história que ele conta é mais confortável, é mais bacana. E aqui no Brasil a gente viu isso, né? Revogamos mais de 5.000 normas regulamentadoras. Não abri concurso para IBAMA nem CMBio. Quanto menos dessa gente por aí, melhor para todo mundo. Ou seja, fizemos o que foi possível. E aí, pessoal, tem um dado que é fatal, tá? Eu queria terminar o vídeo com isso. Eu sei, só de curiosidade, vejam quanto que o próprio mercado, qual que é a cotação que ele faz de valor de mercado das grandes petroleiras mundiais. E aí vocês vão ver que não tem cara nenhuma de que essas empresas vão deixar de fabricar petróleo e combustíveis fósseis nos próximos anos. Muito pelo contrário. Se o mercado avalia que essas empresas valem centenas de bilhões de dólares, isso significa que o mercado tem certeza de que elas vão, num horizonte a perder de vistas, que elas vão continuar produzindo muito petróleo. Tá? É simplesmente isso. Pessoal, como já é de costume, tá? Pra gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise aí de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de aposta, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, tá? Para ganhar dinheiro de verdade. Se você tiver
precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí a nossa chave Pix na tela. E a gente volta em uma próxima oportunidade.